pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a sexualidade após o parto, especificamente sobre penetração vaginal. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe seu like aqui nesse vídeo para me ajudar o canal a crescer e esse vídeo chegar a mais mulheres que estão aí no pós-parto e mais casais que estão, na verdade, enfrentando dificuldades com a volta à vida sexual após um parto, seja normal ou cesariana. E também me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, que eu tô sempre postando coisas sobre saúde da mulher, parto e sexualidade também. Bom, existem muitos aspectos da sexualidade que mudam durante a gravidez e durante o puerpério. Então existe muita coisa para falar sobre libido, sobre a adequação da vida social, sobre a própria amamentação e como que isso afeta a sexualidade e o contato do casal. Mas esse vídeo especificamente eu quero focar em uma queixa que muitos médicos não comentam com as pacientes e que acaba sendo uma grande surpresa desagradável, que é a dificuldade de penetração vaginal após um parto. Não sei se vocês sabem, mas quando você teve um parto, e não importa se é normal ou cesárea, é claro que existem particularidades diferentes, mas independente do tipo de parto que você teve, se você está amamentando o seu bebê nos primeiros meses após, o seu parto, principalmente se você está amamentando em aleitamento exclusivo, o seu organismo feminino, o organismo da mulher, ele tá com uma configuração hormonal específica que causa alterações no seu genital que dificultam as relações sexuais com penetração. Quando você está amamentando, você tá com os hormônios responsáveis pela amamentação bem altos no seu sangue e esses hormônios são responsáveis por bloquear o seu ciclo menstrual. E é por esse motivo que as mulheres geralmente não menstruam se elas estão amamentando exclusivamente, ou seja, se o bebê só se alimenta do leite materno no peito da mãe. Isso acontece até como uma forma da natureza proteger esse bebê, porque essa mãe, se ela voltar a menstruar, quer dizer que ela pode engravidar novamente, Então, nesses primeiros meses em que o único alimento do bebê, teoricamente, é o leite materno, a própria natureza faz isso de forma inteligente para que pelo menos por alguns meses, até esse bebê começar a comer outras coisas, essa mãe não consiga engravidar e ter outra cria. E daí ela vai ficar só focada nesse bebezinho. E isso aumenta a chance de sobrevivência desse bebê, pensando aí, nos homens das cavernas, pensando em espécie mesmo, e desenvolvimento de espécie. É por isso que a amamentação afeta diretamente a fertilidade, por causa dessa configuração hormonal. Porém, como consequência negativa, uma das coisas que acontece durante esse período de amamentação são alguns sintomas genitais de atrofia. Atrofia significa que a sua vagina fica mais seca, com a pele mais fina e mais sensível, realmente uma coisa similar ao que acontece depois na menopausa, justamente por baixa de hormônios sexuais femininos que estão acontecendo nessa fase da amamentação e do puerpério, principalmente nos primeiros meses após o parto. E principalmente se você está em aleitamento materno exclusivo. Então as mulheres às vezes não sabem que isso está acontecendo, porque no dia a dia, como elas não estão fazendo nada na vagina especificamente, elas acham que tá tudo bem, que tá tudo normal. E é muito comum que essa mulher, quando ela vá ter a sua primeira relação sexual com penetração vaginal, que ela tenha sintomas como dificuldade de penetração, secura vaginal, ardor, queimação e dor mesmo na penetração vaginal. E às vezes até uma impossibilidade de conseguir essa penetração. Tenta e não consegue, tem que parar a penetração, a relação penetrativa ali, porque não teve sucesso nisso. E como as mulheres não sabem que isso pode acontecer, às vezes elas se assustam, acham que tem alguma coisa errada com o genital ou com elas. E, enfim, por isso que eu tô trazendo essas informações e no final eu vou dar algumas dicas de como você conseguir voltar a ter essas relações e sem ter dor, como que você pode preparar aí o seu genital para que você tenha relações sexuais novamente normais e prazerosas e não dolorosas.
Não são todas as mulheres que vão ter essa dificuldade, pode ser que você não tenha tido dificuldade nenhuma, mas isso é algo muito comum e bem frequente assim no consultório. A gente não vai falar de tratamento da atrofia no sentido hormonal, porque, como eu já disse, esse estado ele é consequência da amamentação em si. Então não faz sentido pensar em dar hormônio para essa mulher se ela está amamentando, já que isso prejudicaria diretamente a amamentação. Então os cuidados que a gente pode ter para que não seja doloroso, para reverter ou melhorar essa atrofia, são cuidados locais ali na própria vagina, na própria vulva. A primeira coisa é conversar com o seu parceiro, explicar isso e você mesma ter explorado um pouco a sua vulva e a sua vagina antes de ir direto para uma penetração com outra pessoa. O que quer dizer explorar? Não necessariamente através do autotoque prazeroso, assim, né? Da masturbação, mas sim só realmente pegar um espelho, olhar a sua vulva, tocar nas diferentes partes dela, colocar o dedo dentro da vagina, fazer movimentos como se fosse de massagem, assim, colocar 2 dedos, ver se você sente incômodo com esse toque, porque se você fizer isso sozinha e ver que só de você colocar o dedo já tá ardendo, já tá doendo, com certeza com o pênis você também vai ter dor. Então é melhor você já ir fazendo esses tratamentos e fazendo esses exercícios que eu vou passar antes de ir ter contato com o seu marido. E essa comunicação é muito importante. Os homens precisam saber que existe essa alteração e que as coisas não vão do nada voltar a ser como eram antes do parto. Tudo isso que eu tô falando até agora e que eu vou falar dos exercícios pode acontecer independente se você teve um parto normal ou uma cesariana. Isso tem muito mais relação com se você está amamentando ou não. Se você não amamentou nada, provavelmente você não vai ter esses efeitos. Mas se você está amamentando, mesmo que você tenha tido uma cesariana, pode ser que você tenha sim esses efeitos na vagina. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre o parto normal especificamente e lacerações, mas tudo que eu vou falar agora serve para qualquer mãe pós-parto que está amamentando, independente do tipo de parto que você teve. Tem 2 intervenções principais que eu vou ensinar aqui para vocês. Uma delas é hidratação da vulva, da vagina, e a segunda é massagem ou manipulação do genital para que você entre em contato com ele, descubra quais são as suas dificuldades e uma vez que você sabe dessas dificuldades, você faça essas massagens, porque isso pode ajudar para que você tenha sucesso numa penetração. Então a primeira coisa é hidratação. Você pode hidratar a área da sua vulva e até da vagina. E daí quando eu falo vagina, eu não sugiro que vocês façam isso lá bem dentro, tá? Porque geralmente não é bom colocar nada dentro da vagina, nem água, nem creme, nem nada, a não ser que você esteja com um desbalanço e que isso tenha sido indicado especificamente por um médico. Mas um hidratante natural e que é super saudável e super bom, que você pode usar nessa época pós-parto e idealmente usar por vários dias, porque não vai fazer efeito em um dia só, é o próprio óleo de coco. Então você pode pegar o óleo de coco e passar em toda a vulva antes de dormir, por exemplo, durante vários dias, assim. Não faça isso se você tiver pontos no períneo, espere cicatrizar completamente. Mas a partir do momento que cicatrizou, ou que seja assim, 1 mês depois do seu parto, você já pode começar a fazer essa hidratação antes de dormir com óleo de coco de preferência orgânico, que você deixa num vidrinho do lado da sua cama. Esse óleo de coco ele só vai ser usado para isso, não vai também ficar usando do mesmo pote para cozinhar e para colocar na vulva, né? Separe. E sempre que você abre o óleo de coco para uso, tanto para comer, mas também para passar no corpo, você cheira, ele tem que estar com cheiro normal, tá? Porque assim como qualquer produto, ele pode estragar e se estiver estragado, daí pode ser pior, então não use se estiver estragado. Pega o óleo de coco, ele pode estar tanto líquido se tiver calor ou mais sólido se tiver frio, e você passa em toda a vulva, segura assim, né? Passa ele mesmo nos lábios. E você pode pegar um pouquinho e passar na entradinha da vagina e nessa região, principalmente exatamente aqui, ó, nessa região aqui de baixo, que é um ponto que geralmente faz atrofia e que depois pode acabar fazendo fissura se você forçar penetrações sem essas coisas que eu vou te falar. Então, recapitulando, não passa lá no fundo da vagina, porque isso pode até trazer desbalanços se for desnecessário. Mas na entradinha da vagina você pode passar esse óleo para hidratar. E você pode fazer isso por 1 mês, por 2 meses, até você achar que tá
melhorando o aspecto dessa mucosa e da pele da vulva e da vagina. E a segunda coisa é essa manipulação que eu falei. Então você pode começar a fazer alguns exercícios para entender como que tá essa saúde da sua vagina, como que tá a sua capacidade de penetração vaginal. Sempre que você for penetrar, mesmo que seja o seu próprio dedo na vagina, alguns pontos importantes é lavar a mão e tirar qualquer resquício de sabonete dessa mão, então tipo lava, enxágua e deixa ela seca, e usar algum tipo de lubrificante. Para fazer esses exercícios, o próprio óleo de coco é um ótimo lubrificante que você pode usar. Outra coisa importante é você estar num local que você consiga ficar com a vagina relaxada. Então sabe aqueles exercícios de contrai, relaxa? Tem que estar relaxado, porque toda vez que você vai penetrar qualquer coisa na sua vagina e você está contraída, aumenta a chance de dor, aumenta a chance de lesão dessa mucosa, então sempre estando relaxado. Você pode começar, então, com a sua mão, com um pouco de óleo de coco, colocando um dedo na sua vagina, só colocando e ver se você sente algum incômodo. Se você não sentir nenhum incômodo, você pode começar a fazer uma massagem aqui na vagina, tipo desse jeito assim. Essa massagem, ela não é aquela massagem de preparo perineal para evitar a laceração que você faz na gravidez, que é uma massagem bem forte assim, para você realmente esticar a vagina. Não é isso, tá? É só uma coisa discreta assim, para você ir laceando um pouquinho e esticando essa pele, até para você entender se fazer isso é algo que está te trazendo incômodo, e daí se estiver, significa que você precisa fazer mais disso, até você não ter mais incômodo para tentar ter uma primeira relação, porque se só de colocar um dedo e fazer esse movimento você tem dor, de entrar um pênis, provavelmente você também vai sentir dor. E tudo isso que eu tô falando tem como objetivo evitar que você tenha experiências dolorosas de penetração. Porque quando você tá com dor e força penetrações que também geram dor, isso pode inconscientemente criar um ciclo vicioso de dor, medo da dor, dor, medo da dor, e isso piora muito o quadro sexual, às vezes até desenvolvendo doenças no futuro de dor vaginal, com esse componente psicológico também, mas que inicialmente tinham uma causa física como um pós-parto, entendeu? Então nunca force as relações com dor. É melhor você esperar um pouco, fazer outras modalidades de sexo, conversar com o seu parceiro, para que vocês esperem que você tenha, faça esses exercícios para ficar segura de que você não vai ter dor, do que ter relações com dor, porque depois para tratar isso pode ser mais difícil. Então você começa, vai fazendo essa massagem, tá confortável? Tenta colocar 2 dedos. Conseguiu colocar 2 dedos? Pode também girar e ir fazendo essa massagem. Se você fez isso e não está sentindo nenhum desconforto, daí você pode tentar ter uma relação sexual. E na relação com o pênis, com a penetração do pênis, alguns pontos importantes é sempre começar, principalmente das primeiras vezes, bem devagar, com a mulher dosando o quanto que esse pênis entra e qual é a velocidade, então bem devagar mesmo, com bastante lubrificante. Se você usa camisinha, não pode usar o óleo de coco como lubrificante pensando em anticoncepção, tá? Ou doenças, porque o preservativo ele pode romper mais facilmente com lubrificantes à base de óleo. Mas se você não usa preservativo, daí você pode usar o próprio óleo de coco que você já estava usando nos exercícios como lubrificante. Bastante lubrificante, tá? Então começar bem devagar, posições em que a mulher tenha controle e bastante lubrificante, e ir devagarzinho, vendo até onde dá, até onde está prazeroso e sem dor. Esse grau de atrofia varia de pessoa para pessoa. Então tem gente que não vai ter nenhuma dificuldade. Tem gente que vai ter uma discreta dificuldade só uma vez e depois vai ficar totalmente normal como era antes. E tem gente que não vai conseguir ter penetração as primeiras vezes que essa pessoa tentar. Então saiba que é normal, que existe isso. E se você tiver com bastante dificuldade, às vezes até procure um médico para te ajudar mais individualmente para ver o seu caso, Mas vá fazendo esses exercícios. Às vezes o próprio marido pode participar desses exercícios e logo antes de tentar uma penetração fazer essa massagem perineal para dar uma laceada antes de entrar o pênis. Isso também pode ser algo que ajuda. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as pacientes que tiveram parto vaginal mesmo e tiveram laceração ou pontos ali, ou até episiotomia no períneo, A presença de pontos no períneo
pode ser um fator de risco para dor nas primeiras relações ou até no período pós-parto, né, nos primeiros meses após o parto. Nesses casos, é preciso mais paciência, às vezes demoram meses para você conseguir realmente superar essa dor, no sentido de cicatrizar completamente as terminações nervosas que estão ali e lacear esse músculo, principalmente pessoas que tiveram muitos pontos ou episiotomia, né? Episiotomia é um fator de risco muito grande, que é aquele corte que alguns médicos fazem. Isso é uma coisa que pode dar bastante dor no pós-parto, inclusive algumas mulheres ficam anos com dor da episiotomia. Por isso que hoje em dia é uma prática não mais indicada de ser feita nunca. E outra situação são lacerações que não levaram pontos. Então, às vezes você tem lacerações que vão fechar sozinhas, que não foi preciso ponto. Essa situação, ela tem um potencial de ter menos dor do que quando você leva ponto. Por isso que hoje em dia sempre é avaliado no pós-parto, quando tem uma laceração, se é necessário ou não dar pontos. Porque quando você tem pontos, a chance de você ter dor perineal, dor na relação no futuro é maior do que quando você não tem pontos. Pra fechar, eu queria comentar que, tipo assim, existe toda essa coisa de que o parto normal, ele vai alargar a vagina e que vai ficar largo depois. E isso é um mito. A vagina é um órgão elástico que estica e volta. Tanto que tudo que eu falei até agora é sobre a sensação da mulher de ter uma vagina mais fechada, mais apertada por causa dessa atrofia genital. Isso é algo que ao longo dos tempos, né, quando você para de amamentar, isso volta completamente ao normal. Mas como muitas mulheres vão ter relação nesses meses após o parto, enquanto ainda estão em aleitamento exclusivo, é importante saber essas possíveis alterações e o que fazer, né? Algumas dicas básicas aí do que você pode fazer sozinha na sua casa ou com o seu parceiro para ajudar e para que vocês tenham mais sucesso e mais prazer nas relações. Se vocês tiveram isso ou tem outras dicas que eu não comentei aqui, podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.